Graça e paz, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso Pod Graça, o podcast da Mulher Cristã. Esse programa é realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, aqui de Brasília, do Distrito Federal. O nosso pastor-presidente é o pastor Joel Martiniano. Eu sou a Flávia Meira, muito prazer. Eu sou Gisele Ferreira, muito prazer. Oi, gente, eu sou a Sérgia, muito prazer, sejam bem-vindas. Que delícia, você ficou no delay aí, né, Gisele? Fiquei no delay. Tudo bem. Manda um recadinho pro pessoal, você sempre manda um recado pra galera. Dá uma boa noite para todos, dizer que é uma alegria novamente estarmos juntos, dizer que Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. E você que está aí conectado com a gente, compartilha, deixa seu like, vai lá na sua lista de amigos, já compartilha o nosso Pod Graça, abençoa as pessoas que estão aí com você, abençoa seus vizinhos, seus amigos, compartilha, dá teu joinha para a gente poder levantar essa live, tá bom? Amém. É isso, quer falar alguma coisa, Sérgia? Não, então vamos seguir. Obrigada pela participação de vocês, nós estamos muito felizes de estar aqui de novo. E a nossa convidada especial de hoje é a Tayane Marcelo. Thay, obrigada pela sua presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha vida. Uau, que delícia, que honra ter você aqui. Gente, hoje a Tayane vai estar contando a história de vida dela, que é uma história de milagres. Vocês vão ficar sabendo de tudo, mas tem que participar do podcast, tem que assistir. Combinado? Então, estamos preparadas? Podemos começar? Preparadíssimas. Então, segura, vou dar o grito, hein? Desperta, menina! Desperta, menino! O nosso podcast... O nosso bate-papo, vai. Começa Agora! Vambora. Thay, não é só você que fica nervosa não, tá vendo como é? Você já contou pra gente um pouco da sua história de milagres, de tudo que aconteceu, mas vamos falar pro pessoal de casa como é que começou a sua história, quando é que o Senhor começou a fazer milagres e maravilhas na sua vida. Vamos lá. Então, eu quero poder trazer um pouco dos milagres, mas assim, que pra mim era impossível de eu poder viver isso, né? Que é ter feito uma faculdade e ter me casado. Eu vim de um lar assim muito disfuncional, minha mãe me teve aos 15 anos de idade, então por aí você já imagina as dificuldades, né? E quem inclusive ajudou até mesmo a estar me criando foi a minha tia, né, que teve muita participação, de uma certa forma até para que eu pudesse entender um pouco de família, né? Porque eu não conheci meu pai, não tive esse contato paternal. Então, eu sempre A sua mãe era uma adolescente, né? Uma adolescente, 15 anos de idade, que também não sabia muita coisa da vida. E eu sempre era para lá e para cá, casa de tia, casa de vó, na casa dos outros, né? Sendo cuidada dessa forma. Então, assim, e sempre ouvindo também muitas palavras negativas, né? Por isso que eu falo que minha vida ela é uma vida de milagres, porque eu cresci num ambiente onde eu sempre ouvi que a minha história, que faculdade não é para pobre, que eu era pobre, e que o máximo que eu faria era um 2º grau e olhe lá, e que eu ia engravidar aos 15 anos. Então, tipo assim, a pior coisa que você puder imaginar era que eu sempre ficava ouvindo. Imagina só, eu nesse processo de formação recebendo esse tipo toda essa carga negativa. Exatamente. Então, assim, é pesado, é muito pesado. Mas eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu acho, assim, que a forma como Deus me fez, assim, de ter aquele meu mundinho, até me protegeu de uma certa forma, porque eu tinha os meus sonhos, né? E eu ficava aqui na minha cabeça sempre idealizando da faculdade, de um casamento, de um marido. De uma família. De uma família, porque, assim, da parentela, que eu falo assim, minha mãe não teve o marido, não teve a presença do meu pai, aquela coisa. E eu não tive referência paternal também, né? Positivas. Então, assim, no meio da minha família. Então, pensa só, eu acho que todo mundo, assim, dentro da minha família pensava que seria mais um, tipo assim, eu ia casar, não ia dar certo, eu ia ser traída, ou ia apanhar. Era sempre
já estava fadada ao fracasso. Ao fracasso. Não tinha esperança. Geralmente, quando existem esses casos familiares, as pessoas tendem, né, a trazer para a descendência a repetição. Sim. Isso é bem comum. Bem comum. A gente vê muito isso. E aí foi, né? Eu não conhecia o Senhor, foi toda a minha caminhada. Passei por muitas dificuldades, já passei fome, né? Minha mãe mandava muitas vezes eu para casa de amigas para eu ter o que comer. Né? Esse período de passar fome foi quando nós saímos de Brasília e fomos morar em uma cidade do interior chamada Palminópolis. Lá chegamos, assim, foi tranquilo o começo, mas começou as dificuldades. E ali, minha mãe estava grávida até mesmo, porque do meu padrasto, né? Então foi um momento muito difícil, né? Eu tinha o quê? 9, 10, assim, um pouco trazendo, né? Foi quando, de fato, a minha mãe me tirou, que antes eu vivia muito na casa da minha tia. Então, aí eu fui viver com a minha mãe e aí começou esse processo, né? Fomos para um outro estado, moramos lá, não deu muito certo, passei muita dificuldade. Minha mãe mandava, às vezes, na casa de uma amiga para poder ter o que comer, né? E aí não deu certo, vamos voltar para Brasília. Voltamos para Brasília. Minha mãe foi morar na casa da minha avó e eu fui morar na casa da minha tia, porque a gente não tinha onde ficar. É tia materna? Tá. Tá. Eu não conhecia, até então não tinha muito contato. Não, acho que nesse período eu não conhecia a família do meu pai. Foi quando a minha mãe decidiu perguntar pra mim se eu queria conhecer a família do meu pai. E o seu padrasto não teve nenhum tipo de relacionamento com você, assim, de pai? Ele foi muito padrasto? tranquilo. Na verdade, assim, ele sempre foi um homem, mas nunca foi. Ele sempre me tratou bem, mas eu nunca chamei ele de pai, né? Ele é tranquilo. Foi um cara bacana. Minha mãe, assim, hoje não tá mais com ele, mas foi um cara bacana. Não foi uma pessoa, assim, que expressou de uma certa, como eu vejo muito, assim, coisas negativas, mas eu acho que também tinha uma proteção um pouco da minha tia, eu ficava na casa da minha tia, aquela coisa, né? Você não conseguiu desenvolver esse relacionamento paternal com o seu padrasto? Não, mas eu gosto dele, ele é um cara muito bacana, Sim, tranquilo, ok. nunca tive nenhum problema com ele. Conversava comigo, às vezes me dava conselhos e tudo. Sempre, graças a Deus, foi uma Sim. pessoa tranquila, né? E aí, foi esse processo de que a gente retornou, e aí minha mãe veio conversar, perguntando se eu queria conhecer a família do meu pai. Meu pai já havia falecido, né? não. Eu não conheci meu pai, faleceu muito novo. Que né? pena. Assim, hoje eu entendo porque que Deus não permitiu eu conhecer meu pai. De uma certa forma, foi até positivo, né? Não, como assim? Olha assim. Me ajuda. Como Porque assim, a gente só vai entender a nossa vida com o tempo, né? A gente às vezes não entende por que determinadas coisas acontecem com a gente. Por que a gente tem... Por que minha vida foi assim? E aí eu fui analisando toda a minha história. Se eu tivesse conhecido meu pai, talvez eu teria uma dificuldade muito maior em me relacionar com Deus. Meu pai era um cara tranquilo, até pelas histórias que eu ouvi dele, né? Ele era um cara muito calmo, mas ele se envolveu com muita coisa errada. Né? Ele se envolveu com drogas, inclusive ele faleceu por conta disso, né? Ele acabou adquirindo a AIDS, que era na época de década de 80 e tudo. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, insegura, né? De ser julgada. Mas hoje eu já tenho mais tranquilidade, não tenho... Ele foi pai adolescente também? Também. E também eu tenho uma irmã por parte de pai. E com quantos anos ele foi pai? Eu acho que ele tinha 17 ou 18 anos. E sua mãe tinha 15. É muito novinhos, né? Eram crianças, né? Adolescentes. Crianças. Conheceram, se relacionaram, enfim. E aí minha mãe decidiu me perguntar se eu queria. E eu queria. Eu falei assim, não, eu quero. Eu preciso saber um pouco da minha história, porque eu sempre ficava aquela lacuna. Eu falei assim, todo mundo tem uma história para contar. Então eu sofri muito com isso, aquele vazio, e eu ficava imaginando como poderia ser a minha vida se eu tivesse um pai. Tipo isso, né? Seria maravilhosa, mas... Você só foi na minha saber que ele cabeça. era falecido quando você se conectou com a família ou sua mãe já sabia? Não, minha mãe já sabia. Ela já sabia, e aí ela começou a falar. Ela falou assim, olha, então você vai conhecer sua avó, eu tô sabendo até então que você tem uma irmã mais nova que você, vai conhecer essa sua irmã, e uma tia, e um tio, né? Que meu pai, 2 irmãos. Você quis conhecer? Quis conhecer. Você não tinha mágoa dessa avó, dela não ter orientado o seu pai? Não, na verdade, o que aconteceu? Tá aí o ponto. Minha mãe me escondeu. Ah, tá. Entendeu? Minha mãe não quis falar pro meu pai que estava grávida, né? Assim, pelas um pouco das histórias, né? A gente vai pegando, catando daqui, de lá. Ele até suspeitou, né? E não sei se chegou até vir me conhecer, né? Porque depois que eles se afastaram, aí ele acho que ele chegou a ver minha mãe grávida, então ficou imaginando, será que é meu? Que eu sou o pai e tal. Tá, então, supostamente ele faleceu sem saber que você existia. Sem saber. E aí, eu fui para conhecer a família do meu pai.
De início, eu fui muito acolhida pela minha tia, me acolheu, assim, carinhosamente. A minha avó já teve uma resistência, ela já ficou resistente, porque, assim, a família do meu pai, ela tem condição financeira. Então, na cabeça dela, ela tava achando, assim, que eu tava indo por conta do dinheiro, entendeu? Então, ela já ficou resistência, que é herança, que é algum direito de alguma coisa. E não, na verdade, eu só... Quando ela me perguntou isso, eu acho que eu tava com 13 ou 14 anos de idade, que eu queria conhecer. Na minha cabeça, eu queria saber da minha história. Eu não fui nada. 14 anos, ninguém vai atrás de nem herança, pensava né? nisso, né? Mas eu acredito que ela pensava isso da minha mãe, não de mim. Sim, sim. Entendeu? De dizer, agora, eu tenho uma filha e tal, também tenho direitos. Enfim, e aí acho que é por isso que ela não me aceitou muito. Então, não foi muito legal. Ela realmente, assim, me rejeitou, né? Pediu exame de DNA, fiz o teste de paternidade. Quando ela teve que começar a fazer partilha de bens, vender casa, essas coisas. Então, assim, chegou aí a questão de justiça. Passei por um monte de coisa. Enfim, foi muito triste. Hoje eu já não tenho mais vínculo. Eu decidi não querer vínculo. A única pessoa que eu tenho proximidade é mesmo minha tia, né? Então, não tem... por conta dos estresses, né? Sim, bem das traumáticos. perturbações. Foram muito traumáticos. Então, me afastei. Beleza, conheci meu pai, hoje eu entendo o porquê, hoje eu vejo um motivo, eu vejo o cuidado de Deus ali comigo, porque o lado paternal, ele mexe muito, né? Sim. E deixa só eu fazer uma colocação também, Sim. que é importante a gente Sim. falar para o pessoal que está ouvindo. O que acontece? Quando a gente tem alguém próximo ou na família, né, que é envolvido em relação à droga e acaba perdendo a vida ou acaba se tornando um problema muito Sim. sério para a família, não é só a pessoa que está lá usando a droga que sofre. É verdade. A família Verdade. que sofre muito. Sim. Então pode ter acontecido uma suposição de alguma resistência da família dele também por conta do sofrimento que eles tiveram. Sim, a minha né? avó A gente sofreu. Eu sei que minha avó sofreu geralmente muito, porque ela era mãe e enfermeira. pai é o que mais sofre, são os que estão mais próximos, na linha de frente. E depois vem logo os irmãos, né? Os tios, no caso, os seus tios. E é um sofrimento muito grande para a família. Eu acredito porque a minha avó ela era enfermeira, então ela foi a primeira a saber de tudo, né? Ela recebeu os exames, o diagnóstico que ele tinha, né? Então ela sofreu muito, tanto é que o que eu fiquei sabendo é que ele tomou, tipo assim, a força, no sentido de me fala o que eu tenho. Porque ela não queria falar. Quando a minha descobriu avó, que ela estava com AIDS, né? Quando descobriu que naquela época era o filho, auge, né? Era o auge de muita gente pegando AIDS, então a gente estava vindo, era o auge. É E terrível, pegou. meu Exatamente. Deus, então ela realmente. sofreu. Eu acredito que sim, assim, eu não tenho nenhuma mágoa dela. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não tenho ódio, eu não tenho nada, assim, eu não sinto nenhum ressentimento com relação a ela. Eu tive muito problema com a minha irmã. Ela que sim, foi um problema acho que mais difícil pra mim, porque ela é bem assim de falar mesmo, de atacar, de ofender, de humilhar. Então foi muito humilhada, bastarda, não sei o quê, de tudo que é coisa que você possa imaginar, né? Então foi muito difícil com ela, né? Porque muito mesmo. Mas assim, eu decidi pra mim assim, não, eu não tenho nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, mas eu vou viver minha vida aqui, até Isso, eu recebi o perdão, ofereci o perdão, cada um segue seu caminho em paz. Exatamente, assim, de uma certa forma, quem cuidou de mim, quem fez tudo foi minha mãe, foi minha tia, foram essas pessoas que foram presentes na foi minha... a família da sua mãe, da minha né? mãe, então assim, nunca tive esse apoio financeiro, apoio emocional, apoio de nada, entendeu? Então, pra mim, não pesou tanto. Né? Claro que ninguém gosta de ser ofendido, de ficar sendo humilhado. Foi muito ruim. Você fica se questionando por que eu tô sendo rejeitada, eu não fiz nada. Ainda mais para um adolescente. Exatamente. Para mim foi muito difícil. E ela é mais nova do que ela você. Ela era mais nova, mas ela é bem mais, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que eu não sei brigar, gente. Mas assim, o seu pai foi casado com a mãe dela direitinho? Eu acho que não. Acho que eles eram juntos. Mas ela já teve todo aquele contato com meu pai. Já tiveram aquele vínculo. Essa coisa que eu não tive, exatamente. Né, com seu pai. Aí eu cheguei, de repente, peraí, já cheguei. Eu sei que também, por um lado, é bem complicado. Acaba caindo de paraquedas, né? Exatamente. E aí é um choque para a família, tanto de um lado quanto já estava vivendo um sofrimento em relação ao que ele vivia, a doença que ele apresentou. Sim. E aí agora me aparece uma filha caindo de paraquedas, né? Aí o que eu entendo com Deus é essa proteção que ele teve comigo, né? Falei, Deus, o Senhor me protegeu, porque talvez eu teria uma versão muito grande de Deus, assim, pai é uma pessoa ausente. Exatamente, que faz coisas erradas. Eu não sei o que poderia passar pela minha cabeça. E Deus sempre foi o meu pai. Eu falo assim, eu não tenho um pai físico, mas ele realmente me supriu em todas as coisas. E hoje eu vejo assim o quanto eu sou amada por Deus, Glória o quanto eu sou a Deus. cuidada por Deus, o quanto que ele é maravilhoso na minha vida, sabe?
a história que escreveram para mim não é nada do que eu vivo hoje, do que eu tenho hoje, né? Existem muitas coisas que eu quero viver ainda, existem muitas coisas, né? E você conheceu Jesus na sua adolescência ainda? Foi, eu tava com 17 para 18 anos. Primeiro foi a minha mãe, né, que se rendeu ao Senhor. Não foi num culto, só pra você ter uma ideia, foi num estudo bíblico entre mulheres. Que legal, e minha mãe sempre me chamava, legal filha, vamos. E eu sempre tava com não, eu vou sair, sempre tinha uma programação. Aham. E aí eu, tá bom, um dia não tinha nada pra fazer, eu tava ansiosa. Deus realmente falou assim, não, vou deixar essa menina sem ter o que fazer, porque aí ela vai querer aceitar. ir. Aí eu, tá bom, mãe, você me chama tanto, eu vou. E fui, sentei lá, muito perdida, as irmãs tudo na mesa, vamos estudar sobre isso. Era da Igreja Batista? Não era, assim, um era da presbiteriana, era devia ser tudo. Na casa de uma irmã. Um GT, né? Mas a minha mãe aceitou Jesus ali com elas. E aí eu fui. E de repente eu comecei a ouvir aquele isso. Gente, Conta pra gente foi como um é que foi, amor. Tayane. Eu fiquei, assim, impressionada, porque eu falei, meu Deus, a Bíblia fala de tudo isso. Que legal. Tem tudo isso. E aquela sede. Eu lembro, naquele dia, eu falei que eu queria aceitar Jesus. Ai, que Perguntar, coisa você quer? linda. Eu me lembro. No primeiro dia? No primeiro dia que eu fiquei ouvindo aquele estudo entre elas, Deus. falando. E ela conta, porque eu não sabia nada de Bíblia, gente. Eu não fiz catequese, não fiz nada disso, essas coisas. Você Então, não eu teve tinha vínculo religioso nenhum. Foi ali que você Ali. começou a caminhar ali. Eu ia à igreja, ia com a minha tia, via meus primos fazendo crisma. Que aquelas igreja que você ia? Católica? Igreja católica, com a minha Sim. tia e tal. Uma vez eu tinha visitado uma igreja evangélica com uma amiga minha, mas eu fiquei um pouco assustada por conta dos Não era uma igreja tradicional, era uma igreja pentecostal. mas- agora eu fiquei com medo, aquele ali. Teve uns reteté lá. Eu achei estranho, achei que eu tava, não sei. Desculpa, gente, já sei nada contra, mas pra quem não entende, eu na hora pensei aquilo, eu fiquei insegura. Porque o pentecostalismo é Sim, diferente isso é do diferente. tradicionalismo. Aí a gente acaba se assustando. Aí no culto de estudos, no encontro lá entre elas, falando da palavra de coisas. Nossa, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia tratando sobre tudo. Sim, minha filha, a Bíblia fala sobre tudo, eu quero conhecer. Ganhei uma Bíblia, na hora, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Gente, eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, eu senti um fogo, algo assim me queimando. Eu não sabia explicar o que era aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou cair. E eu sei que teve até, assim, a gente tá na Igreja Batista que uma irmã orou por mim, mas Deus começou a falar coisas pra ela que só eu, assim, no meu íntimo, não, como eu não conhecia Deus, não era que eu falava com Deus, mas eu falava, assim, nos meus pensamentos, coisas que eu queria. E ela começou a soltar coisas que eu falava pra Você mim sabe o mesma. que é lindo que você está falando? Você está falando aqui e o meu coração está ardendo, porque a gente está testificando o milagre da ressurreição, da vivificação. Sim. A Bíblia fala isso em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Cristo, nos vivificou. Sim. E essa atuação, ela é pelo Espírito Santo. É lindo isso, gente. Eu tenho orado, pedindo ao Senhor para colocar pessoas na minha vida pelas quais eu posso orar e ver esse milagre acontecer. Gente, Você incrível. nasceu de Eu novo ali. Eu nasci. É lindo isso, gente. E foi um amor pela palavra Glória de Deus. a Deus. Assim. E foi estudando a palavra. E aí eu fui, assim, as experiências. Eu tive muita experiência com Deus, gente. Eu já tive experiências, assim, que eu não sei te explicar. Não existe coisas nem... Milagre a gente não explica, não né? explica. A gente vive. Assim, as experiências espirituais também com Deus, que Deus já me fez experimentar. Não tem palavras. Você vai ter que contar isso pra gente em uma outro hora, momento. então vambora. Mas então, aí começou a minha caminhada com o Senhor, Legal, né? De hein? conhecer. Daí eu já fui jogada lá no Ministério de Louvor. Falei, meu Deus, mas eu não canto. E fui aprendendo. E Deus foi fazendo na minha vida. E chegou uma etapa na minha vida que a gente começa a querer coisas, né? Tipo, eu queria fazer uma faculdade. Aqueles sonhos que às vezes você já começa a falar, eu quero que se tornem reais. Eu quero a realidade desses sonhos. E a minha condição de vida, financeiramente, era muito difícil. E assim, era só o milagre mesmo de Deus. E eu comecei a desejar isso muito forte no meu coração. E chorava muito. Deus, o Senhor não tem um plano pra mim? Não sei o que, eu quero fazer uma faculdade, nananã. E aí eu pensei assim, eu vou falar com a minha avó, né? Olha só, a gente tenta sempre dar um jeito, né? Vou ver se ela paga pelo menos 50%. Eu tento fazer um vestibular para conseguir 50% de bolsa. E eu vou ver se ela me abençoa com 50% para eu poder fazer uma faculdade. Fui lá, conversei com ela. Oi, vó, tudo bem e tal?
Por parte de pai. Do seu pai, a mãe do seu ela pai. falou assim, olha, eu queria fazer expliquei que queria fazer uma faculdade e tal. Ela, tá, tenta 50% de bolsa que eu pago então os outros 50%. Eu, tá bom. Antes de você falar que era isso que você Não, queria. eu contei tudo e tal que eu queria, e depois ela falou, não, tá, tenta o 50% que eu pago, então... Tipo, ela gostou da proposta, ela aceitou. Beleza, corri atrás, fui atrás, fiz o vestibular, orei, Deus, eu preciso de 50% de bolsa e tal. Consegui. Cheguei, vó, consegui os 50% de bolsa e tal. Falei assim, então, Tayane, eu não vou poder pagar pra você os 50%, porque eu vou ter que ajudar meu outro sobrinho, não sei o que, meu mundo caiu. E eu falei, eu vou ajudar a dar preferência por ele, porque, enfim, falou lá uns monte de coisa, né? E eu fiquei muito, muito mal. Claro. E eu tava com a minha líder de louvor na época, e ela olhou pra mim e falou, Tayane, vamos orar, vamos ver o que Deus tem. E ela viu que eu tava muito abalada, muito sentida, assim, sem esperança. Tipo assim, puxou meu tapete, o mundo caiu. Pronto, como é que eu vou fazer? Deus não tem faculdade pra mim. Enfim. E aí ela orou e Deus deu uma palavra pra ela. Que ela, eu não sei a passagem, mas fala assim, se eu cuido dos pássaros e tal. Aí no final eu só lembro, homens de pequena fé. Aí ela falou assim, Deus tá falando que você tá com pouca fé. Acho que é Mateus 6, que eu amo essa passagem. Se ele cuida, Deus também pode fazer. Então... e ela começou a falar, mas mesmo assim eu ainda estava meio que inconsolável, meio que questionando, meio que duvidosa, assim, porque realmente, assim, eu fui atrás, eu fiz toda a minha parte, aquela felicidade, esperança de uma luz, se apagou. Claro. E aí eu fui para casa, minha mãe vendo, muito abalada, e aí ela falou assim, filha, me parou na sala, você orou para Deus pedindo 50% de bolsa, não foi? Eu fui. Ele te deu 50% de bolsa. Mas você pode pagar os outros 50%? Eu, não. Falou assim, então se você orou para ele pedindo 50%, ele te deu, então você vai orar pedindo 100%. Porque se ele te deu 50%, ele é o teu pai, ele é o teu Deus, ele pode te dar 100%. Ele pode te dar o 100%. Então você fez a oração errada, ele te deu o que você pediu. Uau! Para tudo, Brasil! Ela pediu 50%. Ele falou, ele te deu o que você pediu. Caramba! Mas você pode? Eu não posso, eu não tenho dinheiro para pagar. Então você vai entrar no seu quarto e você vai orar. Você vai falar para ele, vai falar tudo e entenda que se ele não tiver também para você, peça para você sonhar o que ele tem para você não ficar sofrendo por um sonho que talvez ele não tenha para você. A sua mãe te falou. Minha mãe falou que desse jeito, Deus lindo, usou ela naquela hora. Que tremendo. Assim, Sabe comigo. mesmo. Aí tá bom, naquela mesma hora eu entrei no meu quarto e fui orar. Só que antes disso, antes dela já ter falado isso comigo, eu tinha ido na faculdade. E aí eu tinha tentado conversar com o diretor de repente, porque acho que existia esse sistema de você trabalhar para a faculdade, você conseguir. Sim, sempre é. E o diretor, o responsável lá, da alta lá, pegou e falou assim, impossível eu conseguir eu ter 100% de bolsa. Em lugar nenhum que eu teria. Ele falou, de jeito. Assim, enfim, ele foi bem assim... A porta fechou pra você. Ele Bem enfático. Eu saía assim, me sentindo nada. Eu olhava para as pessoas, aí vinha aquelas palavras que eu ouvia quando eu era criança. Eu sou pobre, isso não era para mim, que nanana, que minhas primas, todo mundo... Qual a cadeira que você estava buscando? Eu fiz faculdade de turismo, né? Eu até trabalhei no ramo de turismo, hoje eu não exerço mais o turismo. Acabou que eu não fluiu, mas eu fiz a faculdade de turismo, né? Exerci e tudo. Mas assim, aí eu fiquei arrasada. E aí, beleza. Aí eu. Aí você foi orar. Aí foi quando a minha mãe pegou e falou isso pra Sim. mim. Depois falou assim: você vai entrar no seu quarto, você vai falar. E eu entrei. Falei, Deus, eu não tenho 50% para pagar de bolsa, eu preciso de 100%. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como é que vai ser lá. E comecei a chorar e colocar tudo como eu tava me sentindo em tudo pra Deus. Saí do quarto totalmente aliviada. Sabe aquela coisa assim, em paz? Era como se eu tivesse passado a mão assim. E aí eu levantei e fui lavar a louça. É um mistério na louça, né? É verdade. Fui lavar a louça e tal, e de repente meu telefone toca. E aí a faculdade me ligando. Oi, Tayane, eu vi que você fez aqui o vestibular, que você tá até com 50% de bolsa, mas por que você não fez a matrícula ainda? No mesmo dia? Pós-oração? No mesmo dia. Eu tinha feito oração pela manhã, no mesmo dia. E ela me ligou, a faculdade e tal. Eu falei, pois é, eu fiz, mas por que você não fez? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu fui bem reta, bem sincera, eu não tenho condições, então eu não vou fazer. Ela, olha... Surgiu um programa de 100% de bolsa integral, que o governo tá oferecendo para pessoas com baixa renda e tal. E a gente tá dentro desse programa. E esse programa se encerra amanhã, a gente fica até às 22 horas aqui na faculdade. Se você quiser, os documentos são esses, eu preciso que você venha até amanhã entregar esses documentos e passar por essa seleção. Meu Deus, cara, tô de cara, parou de lavar a louça na hora, né? Não, corria mãe, que não sei o quê. E nisso realmente estava passando uma matéria
sobre o governador que tinha proposto Na TV. Na TV, de 100% para Sim. pessoas de baixa renda, que não tinha condições e tal. E eu corri com os documentos e fui. E no outro, eu lembro que era uma terça, que eu ia que tinha toda quarta-feira tinha culto de oração pela manhã. E eu ia sempre pelo menos culto de oração na igreja e tinha culto à noite. E aí eu acordei cedo, já tinha resolvido as coisas na Lan House e tudo, e fui para esse culto de oração. Lá no culto de oração. Gente, só um momentinho. Pra quem não sabe o que é Lan House, antigamente não se tinha computador em casa como se tem hoje, internet e nem celular. Então a gente ia para uma casa, muito antigamente. tá, que tinha uma porção de computadores e ali a gente resolvia os nossos problemas que hoje a gente resolve pelo celular. Lan House é isso. Pode E aí, continuar. eu tava no de oração, tava orando. Foi até engraçado que na hora eu levei um susto. A minha amiga achou que eu tinha visto um anjo. Não, mulher, eu não vi anjo nenhum, não. Eu lembro que eu esqueci meu documento em algum lugar, os documentos que eu precisava levar. Meu pai. Aí lá entra em pânico, não sei o quê. Aí você vê, às vezes não é também, não vou. O inimigo, assim, é igual como foi com Pedro, né? Da mesma forma que ele foi usado pelo Espírito, da mesma forma ele também foi usado pelo diabo, né? Sim. Naquela hora minha amiga falou assim, Tayane, eu acho que isso não é de Deus. Meu Deus. Eu saí e falei assim, não, isso é. Aí eu sei que eu tava tão focada no que eu queria, e aí eu comecei a pensar por onde eu tinha passado. Aí eu fui na Lan House, aí o cara tinha guardado, não, tá aqui. Eu falei, moço, obrigado, guardei, fui em casa, tomei banho, almocei, fui pra faculdade, entreguei. Esperei. E aí à noite ia ter um culto, eu saí bem tarde, fui pro culto, né, na igreja, e eu lembro que tinha um pregador, ele falava assim, hoje o seu telefone que vai tocar, que não sei o que, não sei o que, e eu tava muito naquela expectativa, e de repente meu telefone toca. Ah, não, gente, para. Meu telefone toca, e aí eu vou sair da igreja e atendo, falei, Tayane, aqui é da UPS, eu fiz na UPS da faculdade. E eu tô dizendo pra dizer que você foi selecionada a bolsa integral pra você vir fazer a sua matrícula, não sei o que. Meu Deus, naquela mesma hora eu pedi a oportunidade pra poder contar o testemunho. Lógico. E aí fui pra fazer a matrícula. Fiz a minha matrícula, toda feliz, né? Aquela um pouco assustada, aquela menina assustada, tudo novo, né? Eu lembro até quando eu fui tirar a foto da minha carteirinha, eu sei que o cara já assustado. Porque era tão diferente pra mim. Eu tava vivendo uma coisa assim que na minha cabeça Novo, né? era impossível. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, né? Eu tô aqui fazendo a minha carteirinha, tô aqui, fiz a minha matrícula. Só que nesse meio inteirinho, a gente precisa entender que Deus, ele tá trabalhando por nós, mas o diabo, ele também não fica quieto. Ele quer roubar a nossa bênção, a nossa alegria, a nossa fé, A né? nossa paz. A nossa paz. Ele não fica de braços cruzados. A gente precisa ter esse discernimento, essa maturidade. Na mesma, eu tava estudando e de repente, eu em casa chega boletos da faculdade para eu pagar. Peraí. E eu tava esperando uma carta, porque nesse programa eu tinha que cumprir um estágio de 4 horas como monitora nas escolas. E eu não recebia essa carta, não chegava para mim onde é que eu ia trabalhar, qual era a escola e tal, e nada de chegar. Mas chegou um monte de boleto para eu pagar. Eu falei, não, peraí. Corri atrás, falei assim, olha, eu recebi esses boletos, eu tô no programa de bolsa integral e tal, isso tá errado. Eu falei, não tá errado. Eu falei, tá. Ele, mas você não teve que pagar para fazer matrícula? Não. Aí ela, não, então, como, você não pagou? Eu falei, não, eu fiz a minha matrícula normalmente, tudo da mesma, segui certinho, não paguei nada. Tá estranho. Ela, não, vamos fazer assim, continue estudando, eu vou levantar uma auditoria para ver o que aconteceu e tal, e a gente vai resolver. Tá bom. E eu fui estudando e os boletos chegando. E eu super preocupada. Meu Deus, o que eu faço? E nada da carta chegar para fazer o estágio, da confirmação, nada e nada. Até que, por fim, chegaram a uma conclusão que uma pessoa lá dentro da faculdade tentou me tirar para colocar um parente. Nossa. Entendeu? Caramba. E aí foi feita uma reunião, aí tinha um pessoal que era específico do governo, e esse cara que virou para mim e falou que era impossível eu ter uma bolsa de 100%, ele estava lá, ele era o responsável. Foi fazer essa reunião, olha, tá, nós verificamos, fizemos uma auditoria, foi verificado que realmente tiraram você para colocar uma outra pessoa, essa pessoa já tinha sido mandada embora, e eu tô aqui para dizer que a faculdade vai arcar o semestre inteiro para você, e você vai entrar no programa no próximo semestre. Gente, vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? E aí eu olhei, aí eu falei assim, é aquele homem que virou pra mim e falou que era impossível de ter uma bolsa. Aí Ele não lembrou? Ele não lembrava. Eu falei assim, você lembra de mim? Aí ele olhou assim, não, eu vim conversar com você pra tentar trabalhar e você falou pra mim que era impossível eu ter uma bolsa de 100%. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, pra Deus nada é impossível. Você falou pra ele? Pra Deus nada é impossível. Inclusive a faculdade vai me pagar 100% um semestre inteiro.
Então, assim, eu vi Deus me honrando, porque Sim. Ele me humilhou. Tipo assim, não é querendo Foi me humilhação, colocar, sim, mas foi Ele me humilhação, humilhou sim. e eu vi. Às vezes a gente não entende determinadas coisas, mas eu vi assim, Deus falou assim, não, peraí, eu ainda vou honrar minha filha. Porque eu sou pai dela e eu preciso mostrar que ela tem um pai. Ela não tá sozinha, né? E Tipo Deus assim, conhecia seu coração e sabia que na conhecia. oportunidade certinho você ia honrar ele também. Exatamente, Tanto que você falou pra gente. ele, ó, Senhor tá me dando o que você disse que ele nunca ia que me ele que não ia dar. me dar. E eu fiz a faculdade, pagou um semestre inteiro. E aí eu entrei no programa no segundo semestre de faculdade. Nossa, é tremendo isso que você tá falando. E eu vi meu assim, Deus. Deus. E assim, nesse meio inteirinho, o inimigo sempre tentando roubar minha bolsa, sempre ali no meio do estágio, o diretor, a pessoa que era responsável pela gente, que não ia com a minha cara e às vezes colocava relatório muito negativo meu para mandar, porque tinha que dar um relatório sobre o nosso trabalho. E eu vi uma perseguição, eu sofri muita perseguição, porque quando você tá dentro daquilo que Deus quer, o inimigo ele não fica quieto, então vem, né, para te abater, para fazer você desistir, para você ter medo e duvidar, um monte de coisa. Até que um dia Deus virou para mim e falou assim: quem te deu essa bolsa foi eu, não foi o governo. Então só quem pode tirá-la de você sou eu. Uau. Na verdade, a pessoa incomoda, né? Vamos combinar que a pessoa, quando ela tá bem, quando Tá dentro tá do sendo propósito. abençoada, Se dentro você do tá fora ela do incomoda. propósito, você tá na mão de Satanás, não tem jeito. Tá fora do caminho, Satanás tá fazendo a Porque, festa. Tá sabe, dentro do caminho. te toma, te tira. Mas Deus falou, gente, eu tava indo embora, eu tava saindo do estágio, eu tava muito triste, com medo de perder a bolsa. Claro, sim. E aí Deus falou assim: minha filha, quem te deu essa bolsa fui eu. Não foi um homem. Não foi essa moça que tá tentando tirar você. Não foi o governo. Foi eu que te dei essa bolsa. Então só eu tiro aquilo. Se eu quiser, só eu posso. Então você não vai perder essa bolsa. E eu continuei estudando. Glória E a as Deus. meninas que ela super protegia, eu só via as meninas perdendo a bolsa. Eu perdi minha bolsa, não sei o que. Assim, e eu não perdi a minha bolsa. Né? Porque na verdade o segredo estava na faculdade, em você tá estudando e tá tirando notas, e as meninas reprovando e eu continuando, e a pessoa ficou furiosa porque via as pessoas que ela gostava indo e eu ficando. Mas é Deus, né? Quando você tá no propósito de Deus, quando Deus, você sonha, você coloca diante dele, ele que faz, ninguém te tira. Mas a gente precisa entender que a gente tem um inimigo, que ele vai estar tentando o tempo inteiro ali gerar medo, dúvida, insegurança, que sabe, te afrontando. E assim, eu realmente falo, quem pagou essa faculdade para mim, eu não tive um pai terreno, mas o meu pai celestial, que é o meu pai em tudo, ele pagou, ele que me sustentou. E detalhe, eu ainda tinha dinheiro de passagem, tá, gente? Para ir e voltar para a faculdade. Como assim? De onde que vinha? Do programa? próprio programa. Do programa. Quer dizer, Deus proveu tudo que você precisava. Tudo que eu precisava para poder estudar. Então, Deus, ele deu tudo. Tudo assim. Eu falei, Deus, é só o Senhor mesmo que faz. Então, para quem olha assim, talvez tenha até uma condição, vive uma realidade de vida como eu tinha e tudo, e olha, é impossível. E eu coloco isso assim, como a minha mãe fez. Entra no teu quarto, é por isso que Deus fala, vai pro teu secreto, fecha a tua porta. E eu te honrarei, em secreto eu te honrarei. Deus fez. Eu nunca tive ninguém por mim, eu nunca tive pai, mãe, né, para suprir. Mas eu tive um Deus que me supriu em tudo. Em todas as minhas necessidades, ele realmente assim supriu tintim por tintim. E aí você concluiu a faculdade Concluí pelo programa. pelo programa. E aí, como é que fluiu? Aí conheceu o esposo, o Marcelo. Thiago, não, foi. Thiago Marcelo. Eu tava na faculdade quando eu conheci ele, né? Conta pra nós, como é que foi isso aí? Nós nos conhecemos e tal, através de um amigo em comum nosso, ele do louvor, também era do louvor, e eu de vez em quando eu visitava a igreja que era dos pais dele, né? E eu era de outra igreja. E nisso, e sabe o que é tão engraçado? Só voltando aqui, Deus já tinha me mostrado quem era meu marido. Mentira. Gente, Não, gente. eu tô ficando assim com Deus. Esse negócio tá ficando interessante. Sério, Conta. só que eu fiquei assustada quando Deus mostrou. Claro, né? Porque na época ele namorava com outra menina. E eu ficava assim, mas como assim? Eu tô doida. Eu lembro que eu recebia convite desse meu amigo pra ir no culto. Era um culto de jovens. E eu fui. E eu tô sentada lá lendo a Bíblia. De repente eu só, levanta a cabeça, eu vou te mostrar quem é seu marido. Aí eu... Gente. Eu tô ficando doida. Tipo assim, eu fiquei... Não, mas esse menino... E eu nunca tinha visto o Thiago, tipo assim, olhado o Thiago com outros olhos. Tipo assim, ai, que menino. Nunca. E eu já tinha visto ele outras vezes. Eu nunca... Tanto é que quando Deus me falou, eu falei assim, eu não vou mais ali, não. Eu levei um tempo. Eu não voltei. Não fui. O meu amigo fazia... Por quê? Com medo do que Deus te mostrou ou com medo do Thiago? por quê? Não, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu fiquei com medo de criar coisa. E ele tava namorando. Eu passou um monte de coisa. Eu me senti uma pecadora. Eu falei, meu Deus...
Assim, pecadora, eu me senti muito mal. Como é que eu posso olhar para um menino que vai ver, né? Isso é coisa da minha cabeça. Menino compromissado. Vai, de repente vai casar com essa menina, não sei. Entendeu? Então eu não voltei mais. E de repente, a gente, passou um tempo, aí a gente foi comemorar o aniversário desse meu amigo. E aí lá veio o Thiago, aí meu olho abriu. Foi diferente a forma que eu vi. Mas ele ainda estava namorando? Ele não estava mais namorando mais, não estava. E eu não sabia, porque eu não tinha muito contato. Então, e o meu olho brilhou. Eu falei, nossa, tal. Meu marido! Meu futuro marido! E foi indo. Bonito. Que não sei. E eu não vi o Thiago assim com esses olhos antes, sabe? E foi totalmente diferente. Ele já não estava mais namorando. Só que assim, a minha relação com ele foi até um processo um pouco difícil, porque essa relação que ele teve foi muito difícil pra ele. Era a primeira namorada dele. Então, assim, ele passou por muitas coisas. Então, ele ele se fechou, ele se trancou. Né? Eu digo assim, eu fui muito perseverante. Ele se trancou e você era a chave que ele estava precisando. Gisele hoje tá romântica. Não, tá demais, tá demais. Exatamente. Só que foi difícil. Ela deu a deixa, gente. Foi a noite linda que ela teve. Foi difícil, assim, foi muito Deus. E Deus toda hora sempre confirmava que ele tinha propósito comigo e com o Thiago. Não, eu mas chorei muito. Peraí, para, você tá atropelando tudo. Explica pra gente. Você viu ele lá com olhos chegou o príncipe e tal, e você tomou a iniciativa, como é que rolou? Ali a gente tava entre amigos e tal, como é que aí aconteceu, a gente foi se conhecendo e tal. Aí aquela coisa de jovem, de adolescente, né? Aí a gente comenta pra um amigo vai lá e tem, né? Você tava com quantos anos? Meu Deus, peraí, eu acho que eu tava com 19 não, mentira, eu tava com 21, eu acho. Acho que era isso, por aí. Eu tava com 21, por aí. Eu tinha iniciado a faculdade há pouco tempo também, né? Então, eu acho que eu tava quando eu tava no segundo semestre de faculdade, que é que começou o negócio, né? E aí foi aquele negócio, você comenta pra amiga que o amigo vai, tá gostando de você, aquela coisa de adolescente, de jovem, né? Que entra a turminha. Foi. E aí ele ficou sabendo, só que ele tava muito fechado, né? E a gente começou Não, porque o Thiago é muito... Assim, é engraçado, porque o Thiago é muito sério. Vocês se completam mesmo. Ele é muito sério e você é muito... Né? Extrovertido. E aí foi indo, assim... demorou. Eu realmente pedia muita confirmação de Deus. Eu, por muitas vezes, pensava em desistir, estava cansada. Mas Deus foi fazendo, né? Até que teve um momento, uma oportunidade que Deus criou, de nós dois sentarmos e conversarmos. Conta pra nós. Entre nós dois, teve muito telefone sem fio, muita gente que levava uma coisa de uma forma, e isso prejudicou bastante da gente poder se relacionar, até porque ele já vinha de uma ferida, então ele ficava mais inseguro ainda de viver tudo que ele já tinha vivido. E eu já tinha uma maturidade, vamos colocar assim, de relacionamento, eu já tinha uma maturidade de vida, vamos colocar dessa forma, né? Porque eu entendia, a gente sofre, às vezes não dá certo, eu já levei chifre também, eu já passei por isso, porque antes de conhecer o Senhor, né? Então, eu tive paquerinhas e tudo, a gente sabe como é que é. Ele não. O Thiago foi a primeira namorada, ele não foi muito cedo pra namorar e tudo, né? Aquela coisa certinha sempre. E não deu certo Não deu certo. Aí a gente começou a trocar ideia, a gente começou a conversar, eu comecei a partilhar um pouco da minha experiência, até que ele começou a sentir algo e começou a se abrir pra mim. E nisso a gente começou a ser amigos, ia começar a conversar. E aí eu acho que ele despertou, foi acendendo o coração, né? Foi num momento engraçado, assim, foi até interessante, foi num momento que eu já tava meio que cansada, e Deus falou assim, não, pera, minha filha não aguenta mais não, vou dar um jeito. Deu um empurrãozinho. Foi, e aí a gente começou a conversar, e ele foi fluindo. E nisso a gente começou a namorar, né? E namoramos 1 ano, e aí decidimos ficar noivos. E aí foi o processo. Aí começou, né? Não, aí começa a outra luta, decidimos né? nos casar. E nós vamos nos casar. Na época o Thiago estava trabalhando, era contrato temporário. Eu não estava trabalhando, não conseguia trabalho. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me casar? Não tenho um centavo, né? Como é que eu vou arcar as coisas do casamento? E eu tinha aquele sonho de casamento, de princesa, aquela coisa toda. Exatamente, eu idealizei, eu queria casar num lugar aberto, durante o dia, eu tinha, né, tudo que eu queria. Mas estava muito distante para mim esse sonho. E eu comecei a ficar meio que depressiva. A gente tinha determinado uma data, a gente ia casar em setembro. Aí a gente viu, não, vamos estender para novembro, né? A gente casa em novembro então. E
começamos. O Thiago trabalhando temporariamente, aí a gente ia vendo. E eu, muito mal, até que eu tava no meu quarto. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Porque eu tô sem trabalhar há tanto tempo. Como é que eu vou me casar? Eu falando desse jeito com Deus. Como é que eu vou me casar? Que não sei o que, falando com Deus. E aí eu, muito depressiva, liguei pra minha amiga, uma grande amiga, Raquel, que é uma pessoa que, assim, a gente, até hoje, é da faculdade, mas assim... A gente, amigona, assim, é uma pessoa que me conhece de olhar, sabe quando eu não tô bem, tá, você não tá bem, de tudo. Aí eu, Raquel, eu não tô bem, tal. Ela, não, Thay, eu vou ter uma reunião aqui e você tá precisando sair. Assim que eu terminar aqui, eu passo na sua casa, eu te pego, vamos dar uma volta, vamos conversar, vou morar, nanana. Eu, tá bom. Eu te ligo pra avisar que eu tô saindo. Eu, tá. E nisso, ó, a hora avançando. 11 horas da noite. Não vou sair mais. 11 horas da noite, eu vou pra onde com a Raquel? Aí ela, amiga, você não sabe o que aconteceu. O quê? Eu achei que você tinha me esquecido. Então, eu fui promovida. E eu preciso de alguém pra ficar no meu lugar. Olha só, gente. Mas é incrível como Deus te responde rápido, hein, Tayane? E eu tava com Deus que eu não tinha um emprego. Sim. Que ele tinha esquecido de mim. Sim. Você não quer ficar no meu lugar? Eu quero. Lógico, então faz assim, traz o seu currículo, faz tudo direitinho, porque tinha os diretores e tudo, e ela ia me indicar pra poder ficar e tal. E aí eu comecei a trabalhar num hotel, no Brasil Imperial Hotel, trabalhei lá, e aí assim, foi onde Deus começou, através ali, né, pra eu poder ver as coisas que eu precisava, e nisso começou a nossa caminhada pra ver as coisas. Tudo muito caro, né, porque Sim, por mais que eu estivesse trabalhando, se fosse juntar o que eu ganhava com o Thiago, não dava, gente. Sim. Então aí veio realmente a mão de Deus em muita coisa. O que ele fazia, o Thiago? O Thiago, ele na época estava trabalhando ele é publicitário, né? Então na época ele estava fazendo uma campanha política, acho que era eu não vou lembrar da deputada. Né? Não é bom nem falar. Eu não lembro. Não precisa falar. Mas enfim, ele estava trabalhando temporariamente ali. E aí, enfim. E aí, assim, a gente sempre... Eu tinha os finais de semana... Não, e detalhe, só pra corrigir na questão do emprego. Eu pedi um emprego que eu trabalhasse de segunda a sexta. Eu não queria trabalhar no sábado, porque eu precisava do final de semana pra ver o que eu precisava ver do casamento. Até porque eu já sabia que eu ia ver tudo sozinha, porque minha mãe estava numa fase onde minha avó estava na UTI. Ela faleceu de lúpus, né? Minha avó parte de mãe. E ela que ficava... Tava cuidando e tal. E eu já sabia, né? Enfim... E aí, era de segunda a sexta que eu ia trabalhar, né? No setor de reservas do hotel. Aí você aprendeu a pedir, né? Pediu direitinho? Foi específica na oração? Específica, aprendi com a minha mãe. Então, seja específico Isso. sempre. Quando for pedir pra Deus, coloque exatamente como você quer. Porque Deus, Ele quer saber como... Porque às vezes você fala... É igual eu vejo muita gente, eu quero um carro, pode ser qualquer um. Deus, o que me leve pra onde eu... Não, qual carro que você quer? O que você quer? Como você quer? Porque Deus, Ele atende aos nossos pedidos. Meu Deus, é Ele lindo atende. demais. E depois, se não for do jeito ali, a culpa não é de Deus, ela é sua. Não soube pedir. Não soube pedir. E aí, comecei a trabalhar. E aí foi que aí eu tinha feito um cadastro na época daqueles cadastros de noiva, coloquei lá as coisas tudo direitinho, do que eu queria, lá. E um cara me ligou, não lembro pra onde que eu tava. Eu tava indo resolver alguma coisa, eu tava dentro do ônibus. E aí, Tayane, era um fotógrafo. Eu vi que você fez um cadastro e você já tem decoradora, você já tem cerimonialista? Não tenho nada. Você, inclusive, também não tenho dinheiro pra pagar, né? Não tenho nada, só tenho sonho. A única coisa que eu tenho é sonho. Sonho eu tenho. O pai do Thiago, ele já estava nos abençoando com um salão que a gente estava vendo. Não, eu vou dar o salão de festa para vocês. A gente já tinha visto, foi lá até na Vicente Pires, Recanto Oásis. Nós nos casamos. E dentro desse salão já vinha algumas coisas, né? Acho que... ele fechou o salão e fechou o buffet. O buffet também era muito, que vinha junto. Só que aí a gente andava na comercial aqui em Taguatinga para ver decoração, essas outras coisas, pela gente, fotógrafo e tudo e tal. E aí eu falei assim, olha, Aí eu contei como é que eu queria a decoração no meu casamento. Eu queria um rústico romântico, porque eu queria casar pela manhã. Eu queria que fosse assim, olha, eu tenho uma decoradora aqui, e ela faz exatamente o que você quer. Ela é maravilhosa, não sei o que, ela já saiu até em capa de revista, não sei o que. Aí eu respirei fundo, porque eu já pensava assim, meu Deus, aqui na comercial, 7 mil, uma decoração que nem artificial, nem era natural. E ela só trabalhava com coisa natural, com não sei o que, eu, tá bom. Não custa nada, eu pensei, não custa nada, eu ouvi, né? E ele fotógrafo, assim, eu também vim conhecer meu trabalho, as coisas que eu fazia, uma cerimonialista, eu, tá bom. Fui, aí estava eu e o Thiago ouvindo lá no octogonal. A gente ouvindo ele falando, aí chega a menina, ela entra na salinha dela e tal. Não, pois é, então a gente viu o orçamento do fotógrafo, tá, a gente vai ver direitinho, vamos analisar, a gente entra em contato. Aí entrei pra decoradora.
Ela, oi, como é que vocês estão querendo? Onde vocês vão casar? Entrou no site, viu como era o salão, não sei o quê, nananã. Eu faço o casamento assim, consigo, olha só. Começou a trazer as ideias, bem bacanas, super criativa. E eu saí na revista, eu vi a foto dela nas revistas, ela fazia casamento para esses filhos de deputado. Então, assim, só realmente assim, Só da nata. A nata da sociedade. Da nata da sociedade. Aí começou então, para fazer tudo isso aqui, fica aqui. Aí eu ia começar a falar junto com o Thiago, ela foi lá e pegou o orçamento. Não, peraí, me dá aqui. Aí eu só vi ela, não sei o quê, fazendo os cálculos, falou assim, olhou pra mim e falou, Deus ama muito vocês. O que eu vou fazer com vocês, eu nunca fiz pra ninguém. Eu tô fazendo porque Deus tá mandando eu fazer isso pra vocês. Que isso, Tayane? Para, Tayane, eu tô ficando Eu assustada. Eu parei junto com o Thiago. Olha, eu só vou cobrar isso aqui. Eu vou dar a decoração pra você. Eu nunca vi aquela menina na minha vida. Ela nunca viu a gente. Eu vou estar dando praticamente a decoração pra vocês. Vocês podem pagar só isso aqui, que é só o que eu preciso, que era acho que R$2.000. E ela ainda divide em quantas mil vezes? Meu Deus. Aí ela não precisa nem me responder agora, mas assim, o que eu tenho pra dizer é que foi Deus mesmo que falou comigo, pra eu dar o casamento pra vocês. E eu vou estar fazendo o casamento de vocês, qual o dia do casamento, onde é que eu caso. Eu queria chorar, assim, naquela hora. Eu sou muito difícil de chorar. Eu tenho, às vezes, uma dificuldade de chorar na frente das pessoas. Meu coração, tudo querendo sair pela boca. Claro. Eu chego a sentir. Eu e o Thiago, a gente tava tremendo. Eu falei, meu Deus, que foi isso que Deus fez? Que foi isso que Deus fez? E aí foi. Aí a gente fechou, ela fez todo o nosso casamento. Aí começamos a ver também fotógrafos. Os fotógrafos se tornaram nossos amigos. E aí ele fez a nossa prévia, fez da noiva, eu sozinha lá. E eu vou fazer o pós de vocês também. Depois do casamento eu quero fazer foto de vocês. Então, assim, a gente viu a mão de Deus, assim, no nosso casamento. Deus, ele abrindo as portas. Deus fazendo, assim, de uma maneira... Eu ganhei tudo de casa, assim. Eu não gastei com nada, gente. Eu ganhei tudo pra minha casa. A única coisa que eu não vou dizer que eu não gastei com nada foi só com decoração. Quadros, essas coisas. Só os detalhes, Só né? os detalhes. Eu ganhei tudo. Ganhei sofá, geladeira, fogão, cama, O vestido de noiva, como é que o vestido foi? de noiva, fui eu mesma. Mas o que aconteceu? Eu tava pesquisando o vestido de noiva, indo, e eu tava trabalhando, a minha tia, não, eu te dou a primeira pra você pagar. E aí eu fui vendo os vestidos. E eu vi um vestido e eu não sabia que ele era... a primeira locação. Primeira locação. Eu não sabia. Nossa, que vestido lindo e tal. Ela me passou o orçamento. Falou, olha, ele é a primeira locação. E aí ela fez por um valor pra mim, como se fosse, tipo assim, já tivesse sido usado o vestido. E aí eu dividi o valor do vestido. Conseguiu pagar e tal. Né? Então, assim, eu vi realmente a mão de Deus em tudo. E detalhe, assim, no dia do meu casamento eu ganhei um mega de um presente de Deus. Porque eu casei no tempo mais. Eu vi, assim, gente, foi realmente assim, o meu casamento foi sonhado por Deus. Sabe, realmente eu acredito que a minha união com o Thiago foi Deus mesmo. É Deus que trouxe, ele me mostrou, sabe? Teve, assim, toda aquela dificuldade do inimigo para que a gente não se juntasse, teve. Mas o propósito de Deus é aqui, você está dentro daquilo que é os sonhos, o propósito dele, não tem como estar errado. Deus, ele dá a palavra dele e ele cumpre a palavra dele. No dia do nosso casamento, eu casei no mês chuvoso, né? Novembro é chuva. Você falou novembro, eu já chuva. liguei E eu com queria chuva. casar do lado Não de tô entendendo o fora. que é chuva. No dia eu casei em novembro. Não tava chovendo, não. Tava derramando de balde. Não, Assim, eu tava... tinha 1 metro de água Pois do lado de fora. novembro é dia período 6 de chuva, né? período de chuva. E eu orei muito, gente. Eu juntei minhas amigas, a gente ora. E eu ficava muito ansiosa com medo, porque eu queria casar do lado de Sim, fora. era um lugar tudo. externo, Eu tinha tal. todo um sonho. E eu tava com uma tia minha, a minha tia Thelma, que me ajudou muito. Eu vou até convidar ela pra assistir e tudo. Manda um beijinho pra ela. Um beijo. Ela foi bênção na minha vida. Muito obrigada por ter caminhado comigo nesse período. Porque Deus usou ela para caminhar comigo, né? E assim, minha mãe não podia, então Deus levantou ela para caminhar comigo, para estar comigo naquele dia. E ela, calma, Tayane. A gente foi para casa de manhã e tava o céu nublado. E eu, meu Deus do céu, Senhor. E aí eu fui pro salão para me arrumar e tal. Aí ela, calma, a gente já fez a nossa parte. Agora é com Deus. Deixa Deus. E daqui a pouco o telefone toca a cerimonialista. Tayane, você viu como tá o tempo? Eu falei, vi. E aí tinha um cara do som que a gente tinha alugado que começou a dar piti. Só que ela não me passou isso, pra eu não ficar preocupada, claro. Ela tava tomando tudo sob controle lá. E eu tô te ligando pra saber, a gente faz o plano A ou o plano B do lado de dentro. Aí eu na hora, meu Deus, o que eu faço? Eu sei que Deus usou ela, porque eu fico
nessas dúvidas, assim, o meu sonho, entre o seu sonho, o querer e o medo de dar errado, todo mundo tomar um banho de chuva, aquela coisa. Ela, não, vamos fazer assim, a gente vai fazer do lado de fora, não vai chover. Eu, tá bom, não vai chover. E aí eu comecei a me arrumar, tava lá me arrumando e falando, Deus, minha tia, calma, Deus tá no controle. E de repente eu só vi as nuvens indo assim embora. Uns clarõezinhos assim de leve, mas ainda tava meio que nublado. E, gente, Vicente Pires, quando chove, eu casei em Vicente Pires. Ninguém chega. Nem a noiva ia chegar. Ninguém, né? Meu Deus, eu sei que eu cheguei. Gente, tava um sol. Mas tava um sol ali. O pessoal que tava lá, o meu sogro, eles falaram, Tayane, a gente só viu como se Deus tivesse feito um vento, um sopro. As nuvens indo assim, ó, e abrindo um sol. Um sol, assim, e no meu casamento, para os convidados que estavam, eu comprei aqueles guarda-chuvinhas para eles ficarem usando, né? E aí veio aquele sol, aquela coisa, e minha amiga falou assim, minha filha, tu orou tanto que eu bronzeei. Olha aqui, meu, que oração foi essa? E aí, eu lembro até que foi os pais do Thiago que fizeram o nosso casamento, ela mesma falou, minha sogra, falou assim, Deus deu um presente para vocês, olha esse sol. E eu lembro Deus falando, eu sou o teu sol, o sol da justiça. Glória eu a sou Deus. a justiça de vocês. Amém. E eu tô aqui, tipo assim, o sol foi um presente de Deus. E quando eu retornei pro trabalho, todo mundo falou que choveu em todos os lugares, menos em Vicente Pires. Não choveu. Só foi chover lá pra noite. Já tinha passado meu casamento, eu casei no domingo de manhã. E eu vi realmente assim, Deus, meu pai, gente, por isso que eu falo, eu tenho um pai que é maravilhoso. Eu só tenho externar gratidão. E ele realmente tem sido meu pai. Eu não tive um pai terreno, eu não tive referência paternal, mas eu tenho um pai que supera tudo e todos. Incrível. Que tem me suprido em todas as minhas faltas, em tudo aquilo que emocional, físico, em tudo, assim, financeiro, em tudo. Porque eu vim com muitas lacunas, né? Eu vim de uma maneira assim, não foi planejada, então de afetos, de suprir as necessidades, de tudo. Então eu vim com muitas coisas. E eu vejo o quanto Deus, assim, Ele cuidou de mim. Né? Do meu casamento, a faculdade, o casamento. E assim, eu trouxe até aqui uns potinhos que eu tinha mostrado. O que são esses potinhos? Aqui, Deus pediu para mim fazer um pote de gratidão e o outro de pedido de oração, de coisas que eu quero, de sonhos que eu tenho, né? E Deus, eu fiz isso no final do ano de 2020. Nesse ano de 2020, a gente estava passando por uma situação coisas muito difíceis, transições. Foi muito difícil para todo mundo, pandemia, tal, né? O Thiago tinha ficado desempregado, passado por uma cirurgia e tudo. Eu vi assim. E realmente foi a mão de Deus também, como sempre, né? Desde quando a gente nos casou, sempre foi Deus ali cuidando da gente, suprindo tudo que a gente, em tudo, sempre mostrando, eu tô com vocês, desde o casamento, desde quando nós decidimos nos casar. Ele falou, eu sou o sol de vocês, eu sou a luz que vai guiar sempre vocês. E até então, Deus tem sempre nos guiado. E eu sou muito grata, assim, com Deus. E eu fiz isso, que Ele me coloca, e nós colocamos. E o Thiago aqui também tem pedido do Thiago, não só meu. E eu comecei a ver Deus fazendo. E Ele me pediu para fazer isso justamente porque nós somos muito visuais, né? Para que eu pudesse ver sempre a mão de Deus na minha vida. E lembrar que para Ele não há nada impossível. Sempre lembrar quando eu estiver numa situação, poxa, eu não fiz isso aqui, Deus fala, eu não fiz isso aqui para você, filha. Então, isso é só mais um que eu posso fazer. A minha mão não está encolhida. Não está encolhida. Eu continuo fazendo. Né? E eu sempre coloco, Deus, se for da tua vontade, porque eu sempre oro, porque às vezes a gente pede, e às vezes a gente pede uma coisa que não está dentro do plano de Deus e a gente passa por determinadas situações, mas por isso insistir tanto. Né? Eu que sou mãe, vocês são mães, a gente sabe que a gente quer ver um filho da gente feliz. E muitas vezes eu penso assim, às vezes Deus até seja para ver um filho feliz, mas não é aquele que ele queria dar, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até naquilo que não vai dar certo, Deus nos traz uma lição. É verdade. Sim. Ele nos ensina alguma coisa. E a gente amadurece. Não era a maneira como Deus queria, não era. Mas Ele até permite e espera em nós, espera que a gente aprenda algo, né? Diante Cresça espiritualmente, cresça, né? Mas assim, eu sempre vi, e desde então eu sempre vi a mão de Deus, assim, na minha vida, no meu casamento, os milagres. A minha vida é um milagre.
A minha história. A gente já está caminhando para o fim, né? Já tem uma hora que a gente está aqui conversando. Eu imagino que você tem muito mais experiências para compartilhar com a gente. Vamos ver se Deus permite que a gente converse sobre isso de novo. Mas o que fica hoje de mensagem para quem está nos assistindo? Primeiro, assim, que eu tirei para mim, ver o que vocês tiraram. Oração específica, saber pedir, Sim. né? E saber que não estamos só, que o Senhor cuida de nós. E se lembrar das coisas boas que Ele fez e que Ele continua fazendo, Ele continua sendo Deus, Ele continua um Deus de milagres. Mas o que você queria trazer? Assim, vamos fechar, traz uma palavra para quem está nos assistindo, algum conselho. Vamos encerrar isso com uma palavra sua. Eu creio que tudo que eu trouxe aqui se resume em fé, em acreditar que você não está só. Ainda que você tenha pessoas que talvez não sonhem os seus sonhos, não sonhem com você, mas que você tem um pai, você tem um Deus e a mão dele não está encolhida e os ouvidos deles não estão tapados. Ele só está esperando que você entre para o seu quarto e fale especificadamente assim, o que você quer. Derrame o seu coração diante dele, né? Fale para ele, porque o desejo do nosso pai é estar nos ouvindo. Então, que por mais que às vezes você tenha ouvido palavras ou esteja vivendo uma situação que parece que não, mas para Deus não há impossíveis. Ele cria, ele abre portas onde não há portas, ele traz existência às coisas que não existem, ele faz, ele muda corações, ele toca no coração dos grandes para abençoar os seus filhos, então para ele não há nada impossível. Então se você está vivendo, de repente, é algo que eu quero um casamento, eu quero uma faculdade, eu não sei, um emprego, então saiba que ele quer te ouvir e o prazer dele é em nos abençoar, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Não porque nós somos merecedores, porque nós não somos, né? Mas porque Ele é bom. Ele que é bom. A bondade dEle, o amor dEle. Então, que a gente venha sentir, né? Ser real essa bondade, esse amor. E você venha acreditar nisso, que Ele é bom. Ele é pai. Ele não é padrasto. Não que não exista padrasto. Mas eu tô dizendo assim, Ele é pai. Ele é maravilhoso. E Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Glória a Deus. Amém. Ai, eu tô super emocionada com a sua história. Falou muito ao meu coração. O que eu tirei de lição aí por favor, é que não aceita a palavra contrária, né? Olha sempre na direção de Cristo, que aquilo que falaram para você foi tudo jogado por terra e Deus te honrou. Então, assim, não aceita. Que eu tinha, né? É outra. Coloca o seu alvo na cruz. Deus tinha já uma história escrita. Que Deus tem um propósito. Então, você ficar ouvindo que vai se repetir na sua vida, só se repete se você permitir. Gente, meu marido é maravilhoso. Um homem que Deus me deu. É Miguel, né? O Miguel. O Miguel é incrível, é um presente de Deus. Tá com quantos anos? Tá com 4. 4 anos. Novembro. Então, assim, o Miguel... Novembro é um mês marcante pra vocês, né? Demais. Então, assim, ele é um presente. Vocês se completam mesmo, né? Sim, o Thiago, ele realmente, assim... Eu escrevia como eu queria meu marido, assim, às vezes... hoje eu não vou conseguir, mas eu entrava no quarto, eu ficava viajando, sonhando. Eu vou ter um marido assim, eu queria um marido que me amasse, que cuidasse de mim, que me protegesse. Um marido que fosse um amigo. Gente, o Thiago, ele é um homem incrível, assim, ele é uma pessoa... Eu não vou exaltar, colocar um altar para ele aqui, não, mas assim, Deus me deu muito além do que eu poderia imaginar. Glória a Deus. Muito além. Deus me deu uma família linda, né? Um marido maravilhoso, um filho lindo, inteligente, né? Que todo dia fala, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Eu também te amo. Então, assim, eu sou muito, muito grata ao que Deus me deu. Então, a história que escreveram para mim não tem nada a ver com a história que Deus já tinha escrito. Amém. Ele me deu muito mais do que eu merecia, talvez, até. Glória a Deus. Eu sou muito grata. Esse é o nosso Deus. É gratidão. É o nosso Deus. Quer falar alguma coisa, Sérgia? Nessa questão da lição aí, né, tem algo que me tocou muito, porque é muito, muito parecido com a minha história. E é a questão de que, às vezes, a gente pensa que as bênçãos de Deus são só as bênçãos, as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? E não necessariamente, né? Você vê, ela não teve um pai, assim como eu também não tive. E para ela aconteceu a mesma coisa que foi comigo. Depois eu entendi que não ter um pai é que era a bênção de Deus. Porque aquele pai não seria um bom pai. Como o meu não seria... Né? E como dela também não foi. E o seu relacionamento com Deus poderia ser Sim, meu relacionamento com Deus. No meu caso, Deus me falou claramente que eu tinha... que o bom de eu não ter tido meu pai próximo a mim foi que assim eu pude amá-lo. Que se ele tivesse ficado perto de mim, ele não teria sido um bom pai. E como meus irmãos, eu não teria amado ele. Eu teria exatamente odiado, como meus irmãos, muitas vezes eu vi meus irmãos proferirem palavras
ruins em relação ao meu pai. Então, Deus nos abençoa. O fato é que a gente, às vezes, só entende isso depois, né? Mas, de alguma forma, Ele vai mostrar que o que Ele está fazendo é para o nosso bem. Porque é aquilo que ela disse, Ele quer o nosso bem, Ele tem prazer em nos abençoar. Sim, sempre. Que bênção. Bom, vamos ter que terminar. Dá para conversar a noite toda sobre a bondade de Deus. Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. E que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigada, Thay. Obrigada agradeço. mesmo, por sua história linda. Eu amei conhecer um pouco mais de você. Obrigada a vocês que estão com a gente. Eu espero que vocês também tenham gostado, tenham sido edificados. E vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos. Até o próximo vídeo, então. Graça sobre graça. Tchau, Tchau, gente. Entertainment.